E aí, turma do primeiro ano, né? Turmas do primeiro ano de informática e primeiro ano de finanças. Hoje, essa semana, né? Como a semana de explicação, nós vamos estudar sobre Roma Antiga. Então, eu vou explicar essa última civilização da antiguidade, tá certo? Espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida, você vai me procurar. E também peço a vocês que leiam também esse conteúdo que está no livro de vocês, tá certo? Só é procurar no índice que está lá, Roma Antiga. Então, vamos lá para o estudo. Dando início à nossa aula sobre Roma Antiga, né? Nós vamos falar sobre a formação de Roma, certo? Como vocês estão observando aí no mapa, Roma, ela ficava aí nessa região do território italiano, aliás, fica, né, até hoje. Roma hoje é a capital da Itália, certo? Ela foi formada aí nessa região do Lácio, que era chamado Lácio, parte central da Península Itálica, tá ok? E no caso, ela foi formada pelos chamados povos indo-europeus, ou seja, os povos que nômades, né, que não tinham um território fixo, que estavam ali na Europa procurando um local para se tornarem sedentários, para conseguirem sobreviver. E no caso, eles eram povos de origem asiática e europeus, certo? E eles foram divididos em povos latinos e etruscos. Os povos latinos foram os primeiros povos a chegarem nesse território que se formou Roma, certo? E depois chegaram os povos etruscos, que também eram povos indo-europeus. Então, assim, vocês lembrem-se disso, que primeiro chegaram os povos que foram chamados de latinos, e depois chegaram os etruscos. Nesse slide eu coloquei para vocês, né, essa imagem, que é o símbolo, na verdade, de Roma até hoje, certo? Porque assim, Roma ela foi formada com uma lenda, certo? Qual era essa lenda? Acredito que vocês já tenham ouvido falar, que no caso os romanos eles acreditavam que a vila de Roma foi fundada por dois irmãos, Rômulo e Remo, que eram filhos de um rei da região, que no caso não era Roma, era de outra região, e que no caso esse rei jogou os filhos, né, no rio e eles foram encontrados por uma loba quando eles eram bebês. E essa loba passou a amamentá-los e depois Rômulo e Remo foram encontrados por um camponês que no caso criou esses dois irmãos. E depois deles adultos, né, depois que eles cresceram, eles mataram o rei, que no caso era o seu pai, que tinha os abandonado, e aí eles fundaram a vila de Roma. Rômulo se estranha com Remo, né? Briga com Remo por conta de poder, e Rômulo mata seu irmão, mata o Remo, e se torna o primeiro rei de Roma. Aí vocês poderiam perguntar, será que é verdade essa história? Até hoje nós não sabemos, né, se realmente a história da loba foi real ou se foi apenas uma lenda, uma mitologia. Mas a única certeza que nós temos é que realmente o primeiro rei de Roma era chamado, né, de Rômulo. Então essa é a única certeza que nós temos, tá certo? Agora a gente vai falar das formas de governos, né, que Roma ela teve, a Roma antiga, certo? A Roma antiga ela passou por três formas de governo, que no caso foi a monarquia, a república e o império. A primeira forma de governo de Roma é a monarquia, certo? Na qual um rei que governa. Ela funcionou de 753 a 509 a.C. Ela foi organizada pelos povos latinos, que foram
primeiros povos a chegar ali no território romano. E depois esse poder ele foi monárquico, ele foi dividido entre os latinos e os etruscos, né, que foram os outros povos indo-europeus que chegaram naquele local. No período monárquico, Roma foi governada por 7 reis, sendo os 4 primeiros latinos, que foram os primeiros povos a chegar, e depois por mais 3 reis, o que no caso foram reis etruscos. Então, no total, Roma foi governada por 7 reis. E no caso, os reis eram escolhidos pelo Senado, certo? Então, diferentemente das outras monarquias, esse poder monárquico, ele não era repassado de geração para geração, ou seja, de pai para filho. E sim, quem decidia o momento de retirar e colocar o outro rei, escolher um outro rei para Roma, era uma instituição, que essa instituição era o Senado. Que no caso, esse Senado, ele era composto pelos homens mais ricos, né, de Roma, que eram chamados de patrícios. Que no caso, os patrícios eram os ricos proprietários de terras e gado. Então, no momento que eles estivessem insatisfeitos com o rei que comandava o executivo, então eles retiravam esse rei do poder e já escolhiam um outro. Que no caso, o Senado, como ele colocava o rei no poder, então qual era a função a mais do Senado além de escolher os reis que iriam governar Roma? Também o Senado ficava responsável pela criação das leis, né, que essas leis eram repassadas para as magistraturas, que essas magistraturas, esses homens que faziam parte da magistratura, eles ratificavam essas leis, ou seja, vamos dizer assim, batiam o martelo, decidindo realmente que essas leis iriam ser colocadas em prática na sociedade romana. E aí, essas leis, né, que eram criadas pelo Senado e ratificadas pelos magistrados, elas eram colocadas em prática pelo executivo, que quem era o executivo? O rei, tá certo? E no caso da sociedade romana, ela era dividida em patrícios, como eu já falei, eram os ricos proprietários de terras e gado. Aí eles também faziam parte, eles comandavam o exército. E no caso, além de comandar o exército, só quem poderia participar do exército durante muito tempo eram os patrícios, certo? E no caso, essa aristocracia era chamada aristocracia de sangue, na qual o poder e a riqueza desses patrícios eram transmitidos de pai para filho, geração para geração. E existiam também os plebeus, que esses plebeus compunham a camada social de pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Eles, no caso, eles não tinham direito à participação política, ainda que constituíssem a maior parcela da população. O que muitas vezes ocasionava muitas tensões, geravam muitas discussões, brigas entre patrícios e plebeus, porque os plebeus eles queriam também participar das decisões políticas em Roma. E lembrando também que os patrícios e plebeus eram aqueles nascidos em Roma, certo? Aí depois dos plebeus vinham os clientes. Esses clientes eram considerados estrangeiros, eram aquelas pessoas que não tinham nascido em Roma. E eles, no caso foram para Roma, certo? Em busca de proteção e apoio de um patrício rico. E no caso, esses clientes, eles
trabalhavam para os patrícios, eles também vendiam produtos para os patrícios. Muitos, no caso, muitos clientes, né, que eram estrangeiros, eles pegavam, no caso, um pedaço de terra com os patrícios para cultivar, para criar gado, e em troca de proteção, certo? Então, assim, eles cultivavam as terras dos patrícios e, em troca disso, muitos deles recebiam a proteção desses patrícios. E os clientes também, eles prestavam ajuda política para os patrícios. E no caso, por último, vinham os escravos, que no caso de Roma, esses escravos, assim como nas outras civilizações antigas, esses escravos, eles eram por dívida, certo? Porque, no caso, no início da formação de Roma, os romanos, eles não tinham condições financeiras para comprar escravos. Então, esses escravos romanos eram aqueles escravos por dívida. E no caso, essa dívida, né, normalmente ocorria quando, depois que foi liberado a participação dos plebeus para participar das guerras, então esses plebeus, quando eles eram convocados pelos patrícios para participar das guerras, no caso, eles deixavam suas terras e quando eles retornavam, eles tinham que contrair empréstimos para poder retomar suas atividades agrícolas, né, muitas vezes. E chegava ao ponto deles não terem condições de pagar e eles davam, no caso, eles davam como garantia as suas terras e, no caso, a sua própria liberdade, para conseguir esses empréstimos ou até mesmo para pagar esses empréstimos. Então, assim, o que eu quero que vocês realmente lembrem é que, apesar de, nesse período monárquico, existir os reis, né? Roma ser governada pelos reis, mas a instituição política mais importante de Roma, que tem mais poder, era o Senado, que no caso era composto pelos patrícios, os ricos proprietários de terra e gado. Eles eram quem tomava as decisões. E a monarquia romana chega ao fim através de um rei, né, que era chamado de Tarquínio Soberbo, que era de origem etrusca. Como eu já havia falado, no período monárquico, Roma teve os 7 reis, sendo 4 latinos e 3 etruscos. Então, existia uma discórdia entre eles, e esse último rei etrusco, que também era conhecido como Tarquino o Soberbo, ele tentou governar acima do Senado, que no caso era a instituição, como eu já falei para vocês, mais sólida, mais importante que Roma tinha, né, que gerava mais orgulho para os romanos. E foi aí que o Senado, como muito poderoso, tirou Tarquino do posto de rei e implantou a república em Roma. Agora nós vamos falar sobre a República Romana, que vai de 509 a.C. a 27 a.C. Sobre a sociedade romana, o período republicano, né, é o mais cobrado no Enem, já que é o período que mais ocorre transformações, inclusive transformações sociais. Para vocês entenderem, república significa coisa pública. É no período republicano que os romanos vão entender de maneira clara a separação entre o que é público e o que é privado. E é nesse período que os políticos vão ter uma preocupação com os bens públicos, com obras públicas, com serviços públicos, com as demandas da população, com as necessidades da população, certo? E lembrando que o maior número de pessoas em Roma estão na classe dos plebeus, né? A classe é, menos favorável do que os patrícios, no caso, né? Lembrem-se disso, república é um modelo de governo em que o que é público tem que ser valorizado. Durante o período republicano, ocorre a expansão do território romano,
É, ou seja, Roma deixa de ser uma pequena vila e passa a expandir seu território para o norte da África, para a Ásia, certo? Os romanos também conquistam território na Grécia, na Península Ibérica. Com toda essa expansão territorial, os romanos não aumentam apenas o seu território, mas aumentam também o número de escravos e também de plebeus. E esse número de plebeus, que compunham o maior número da sociedade romana, passa a ser gigantesca. E com esse número de plebeus gigantescos, as reivindicações aumentam, na verdade, triplicam. Os plebeus reivindicam melhorias para a sua vida e os patrícios começam a se sentirem encurralados com tantas reivindicações da plebe. E é aí que os plebeus conseguem, diante de tantas revoltas, criar a tribuna da plebe. E a tribuna da plebe vai ser uma assembleia dos plebeus que vai ter um poder forte na política, como, por exemplo, barrar as leis do Senado. Então, vocês já entendam aí que no período republicano, o Senado governa Roma com a ajuda das assembleias, certo? E também com a ajuda das magistraturas. O Senado tem mais poder, só que com o passar do tempo, com o aumento do número de plebeus, essa assembleia também vai ganhar muito poder, né? Inclusive de barrar as leis do Senado. Gente, é importante sempre lembrar que a história, né, no caso, é feita por transformações, e as transformações são feitas pelos seres humanos. Então, a plebe se une e transforma um pouco a história de Roma, limitando um pouco o poder dos patrícios, que fazem parte do Senado. Os plebeus também conseguiram criar um conjunto de leis, certo? Esse conjunto de leis a gente chama de Lei das 12 Tábuas, que garantia a isonomia na justiça, que inclusive nós temos até hoje, que é o conceito jurídico romano. A isonomia, que nós já estudamos na Grécia Antiga, significa que todos os cidadãos tinham que ser tratados com igualdade de condições juridicamente e também socialmente, no caso de Roma. Também através dos irmãos Tibério, Caio Graco, tribunos da plebe, né, procuraram solucionar a crise da sociedade, a crise agrária, propondo a realização de reformas que, no caso, atendessem às reivindicações populares. Né? Tibério Graco conseguiu aprovar a Lex Semprônia agrária, né? A lei agrária que estabelecia obediência rigorosa à lei, que limitava o tamanho da posse da terra do cidadão para evitar que uma única pessoa ficasse com uma grande extensão de terra, enquanto muitos ficavam sem nada, certo? O projeto de reforma agrária teve um período que foi cancelado, mas foi retomado por Caio Graco, o irmão de Tibério, que obteve o apoio dos plebeus ricos para aprovar a lei que aumentava a participação da plebe na administração do Estado. Foi criada também a lei frumentária, que baixou o preço do trigo para os cidadãos pobres, né, para que eles pudessem ter condições de comprar e se alimentar. E o tribuno, no caso, propôs ainda um projeto que estendia a cidadania romana às populações da Península Itálica, o que levaria a um aumento da participação política das províncias nas decisões romanas. E, assim, com todos esses avanços da plebe, né, os patrícios não estavam nada satisfeitos, principalmente os patrícios do Senado, que estavam vendo que seus poderes estavam ficando limitados por conta das leis que estavam sendo criadas. E aí é que o Senado toma uma atitude de formar, né, o triunvirato, que é o poder na mão de 3 homens. Durante a República Romana, existiu 2 triunviratos, lógico, que esses homens, lógico que esses 3 homens que faziam parte do triunvirato, eles eram patrícios, certo?
poderosos que vão exercer basicamente o poder executivo em Roma. E o objetivo do triunvirato era conter, né, o avanço da plebe, já que estava ficando assim muito grande. O primeiro triunvirato vai ser formado por César, Pompeu e Crassus. E cada um vai começar a governar Roma de uma maneira, só que eles vão entrar em conflito. Os três tinham os mesmos poderes, eram para eles governar de maneira harmoniosa, só que eles vão entrar em conflito, porque, como eu falei no início, a República é um período que Roma está em expansão. E o Júlio César está expandindo, é o homem que mais expande, né, o triunvirato que mais expande o território romano durante a sua participação no triunvirato. Ele, quando está na região da Gália, que hoje é a atual França, lutando contra os povos germânicos, gauleses, tentando conquistar aquele território da Gália para os romanos, ele é acusado por Pompeu de promover gastos públicos por conta dessa expansão, porque, lógico, que se você levava um exército para um local, então iria ter gastos sim. Então, ele estava sendo acusado, mesmo ganhando muitos territórios, de gastar muito. Neste período, Crassus morreu em combate, tentando também expandir, ele estava também tentando expandir o território romano. E aí, Júlio César entra em guerra contra Pompeu, onde vence Pompeu e fica sozinho no poder executivo de Roma. Ele também conquista a Gália e o Senado, vendo o poder de Júlio César, define Júlio César como um ditador romano, certo? E o Senado espera que Júlio César consiga conter o poder dos plebeus. Na verdade, ele fica como ditador porque, como ele conseguiu conquistar a Gália, conseguiu vencer Pompeu, o Senado achava que ele realmente iria conseguir combater os plebeus, barrar os plebeus. Só que Júlio César, como ditador, concedeu, aliás, ele fez mais leis para beneficiar os plebeus, entre elas, Júlio César concedeu cidadania aos estrangeiros e promoveu a construção de obras públicas, e essas medidas desagradam os patrícios, e a única maneira que os patrícios veem de tirar Júlio César, né, de barrar Júlio César, de tirar ele do poder, é o assassinando. Então, os patrícios que compunham o Senado assassinam Júlio César com punhaladas. Cada senador chegava, né, e dava uma apunhalada em Júlio César, assim conta a história. E após a morte de Júlio César, o Senado forma o segundo triunvirato. Sim, e segundo essas apunhaladas, né, diz a história que é daí que vem aquela frase, até tu, Brutus, porque ele confiava nos senadores, né? Então, quando ele começa a ver que está sendo apunhalado, a sentir, então ele olha e diz, até tu, Brutus. Você que era meu amigo, até você está me apunhalando, certo? E agora vamos dar continuidade no segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato foi formado também com o mesmo objetivo, né, de conter o avanço da plebe. Nesse triunvirato estavam Marco Antônio, Otávio Augusto, ou também chamado de Otaviano Augusto, e, no caso, o Lépido. Nesse segundo triunvirato, ao invés deles terem funções administrativas como um todo, harmonicamente, em Roma, o Senado definiu que esse triunvirato teria uma divisão, cada um teria sua função dentro da expansão territorial. Cada um cuidaria de um grande pedaço de terras da extensão territorial da República Romana. Só que os três também começaram a entrar em conflito. Por exemplo, Marcos Antônio entrou em conflito com Lépido. Lépido morre, né? Foi morto pelo Marcos Antônio. E no final, Otaviano entra em guerra contra Marcos Antônio. Que essa guerra é chamada de Guerra do Átio, onde Otaviano vence a guerra, sobrando só ele no triunvirato, que no caso ele se auto-intitula como Otaviano Augusto, ou Otávio Augusto, né? Também foi chamado dessa forma.
porque Augusto significava divino, ser divino. Então, Otaviano se colocou como um homem dos deuses, que deveria, por direito divino, governar Roma como imperador romano. E, no caso, ele vai ser o imperador, e aí a república deixa de existir, e, no caso, a nova forma de governo de Roma passa a ser o império. Agora nós vamos falar do Império Romano, a forma de governo chamada de Império, que foi de 27 a.C. a 476 depois de Cristo, depois que Cristo nasceu. No caso, nesse período, nós vamos ter o território romano, tendo como primeiro imperador o Otaviano Augusto, né, que fazia parte do triunvirato, que, no caso, ele vai ter duas funções que podem ser cobradas no seu vestibular, no seu Enem, certo? Que já foram cobradas anteriormente. O Otaviano Augusto vai promover a Pax Romana, que é uma redução da expansão territorial, que é uma estratégia de barrar o crescimento da plebe, já que quanto mais Roma cresce com seu território, mais a plebe cresce. Então, Otaviano decreta a Pax Romana, que Pax com X, né, significa paz, a palavra paz, e passa a cuidar dos habitantes romanos que já fazem parte da plebe em todo o território romano. Ele também cria uma política que é muito famosa, que é a política do pão e circo, onde ele vai oferecer entretenimento através dos circos máximos, né, dos coliseus, das lutas que ocorriam dentro do Coliseu para a plebe, e alimentação, no caso o pão. Os plebeus iam, ao entrar no Coliseu, aí eles recebiam um pão, ou então esse pão era jogado para eles, né, enquanto eles estavam ali na plateia. Através da Pax Romana ocorre uma pausa na expansão territorial em Roma, e é justamente no período do Império Romano que surge o cristianismo, certo? Como vocês poderão observar, né? O Império Romano vai de antes de Cristo, inicia-se antes de Cristo e vai até depois que Cristo nasceu, por volta de 476 anos depois de Cristo. Com o crescimento do cristianismo na extensão do império, ocorreram choques culturais onde cristãos eram perseguidos pelos romanos, já que os romanos eles eram politeístas, então eles não aceitavam o cristianismo. A fé cristã era proibida de ser propagada no Império Romano, inclusive dentro do Coliseu, utilizando a política do pão e circo, que foi criada por Otaviano. Muitos cristãos foram jogados dentro do Coliseu para serem devorados por leões famintos, e a plebe romana assistiam de boa, certo? Esses, vamos dizer assim, massacre, né? Os cristãos serem devorados pelos leões. Inclusive, Nero, que foi o imperador romano, ele coloca fogo em Roma, só que ele coloca a culpa nos cristãos. Então, tudo que acontece de ruim em Roma, nesse período, a culpa era colocada nos cristãos, e os cristãos eram punidos. Até que no ano de 313 depois de Cristo, o imperador Constantino, através da lei do Edito de Milão, ele decretou que era proibido perseguir cristãos em Roma. A gente fala assim, parece que os cristãos foram perseguidos por pouco tempo, mas foram mais de 300 anos de perseguição. Certo? Então foi muito tempo. Inclusive, hoje, pessoal, se vocês pesquisarem, hoje o cristianismo está sendo muito perseguido, certo? Está tendo muitos ataques ao cristianismo pelo mundo. E no ano, voltando aqui para Roma, e no ano de 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio assinou a lei que foi chamada de Edito de Tessalônio, que torna Roma cristã, ou seja, agora não é apenas proibido perseguir os cristãos, mas Roma, ela se converte ao cristianismo, deixa de ser politeísta e passa a ser monoteísta cristã. Então, assim, vocês percebam que os imperadores tinham o poder de determinar, inclusive, a religião das pessoas, certo? Agora vamos entender
como o Império Romano, ele entra em declínio, ele vai chegando ao fim. Bom, chegando pelo ano de 476, próximo ao ano 476 depois de Cristo, com a Pax Romana ainda existindo, o número de escravos adquiridos em guerras diminuindo, enfraquecendo a economia e a política do Império, também Roma começa a sofrer diversas invasões de povos bárbaros germânicos, né? Como os visigodos, ostrogodos, francos, saxões, suevos e hunos, que inicialmente foram pacíficos, né? Foram invasões pacíficas, e inclusive muitos desses invasores, eles foram alistados no exército romano em troca de alimento, em troca de permissão de ficar no território romano, tá certo? Só que depois eles ficaram agressivos, provocando saques e destruição. O Império Romano conseguiu se manter, né, unificado até o ano de 395, quando o imperador Teodósio o dividiu em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente tinha como capital Constantinopla e o Império Romano do Ocidente era sediado em Ravenna e mais tarde ficou em Milão. Porém, a medida tomada pelo imperador de dividir o Império Romano, né, para tentar barrar as invasões bárbaras e amenizar a crise, não resolveu, né? O Império Romano ficou ruralizado e fragmentado, dividido e enfraquecido, né, devido às imensas invasões bárbaras que estavam já ocorrendo. E no caso, o Império do Ocidente recebeu o golpe fatal no ano de 476, ou seja, foi tomado, né, pelos hunos, pelos germânicos, que tiraram, né, o imperador Rômulo Augusto do poder, que foi o último soberano de Roma. O último imperador de Roma foi o Rômulo Augusto. Então, ele foi tirado do poder pelos povos germânicos e hunos no ano de 476. Já o Império do Oriente manteve-se ainda por centenas de anos forte e centralizado, vivendo uma era de grande esplendor, tá certo? Então, assim, a gente chega ao fim, tá? Dá fim, né, no caso, ao nosso estudo das civilizações antigas com Roma. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês leiam também o livro. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a civilização bizantina e, no caso, a Idade Média, feudalismo, tá certo? E qualquer dúvida, gente, só me procurar. Tchau, tchau.